Nós estamos em mais um programa Diálogo sobre a Vida, em que eu, Eduardo Weber e Marcos Rezende, estamos aqui conversando sobre temas relacionados com o pensamento, os ensinamentos do grande filósofo indiano Jiddu Krishnamurti. Hoje o tema de nossa conversa é a crise global, crise essa que se instalou em todo o planeta. Ela começou nos Estados Unidos e rapidamente ela começou a afetar a economia de todos os países, grandes, pequenos, e isso vem se refletindo, logicamente, no bem-estar das pessoas, e cada vez mais nós vemos pessoas preocupadas, pessoas que estão um pouco aflitas com o que vai acontecer daqui para frente. Como é que nós vamos lidar com essa crise que parece que é definitiva e vai durar durante um bom tempo? Então, acho que é oportuno nós conversarmos um pouco, Marcos, sobre a natureza dessa crise e como e por que as pessoas estão tão aflitas. Será que é falta de preparo para lidar com uma situação de mudança? Por que será que as pessoas, mesmo que não tenham sido atingidas em seus bolsos, estão aflitas com essa situação mundial? A gente sente um ambiente de nervosismo em todo mundo. Pois é, Eduardo. A questão da crise, ela não só deve ser verificada nos aspectos coletivos, mas também na origem da crise, que é sempre nos indivíduos. Na verdade, as relações humanas no mundo atual são relações de exploração, são relações conflituosas, relações de interesses. A gente vê que o ser humano, pelo desenvolvimento tecnológico que ele tem, ele já poderia ter acabado com a fome no mundo, com a miséria no mundo. Mas como o mundo é todo dividido em países que o Krishnamurti chama de tribalismo glorificado, o Krishnamurti chama os países de tribalismo glorificado, né? Então essa coisa de divisão entre os povos, essa coisa de cada país lutar só pelo seu próprio interesse, tudo isso está no fundo dessa crise. Além da questão dos especuladores, os oportunistas, que querem sempre ganhar mais, que ganham na subida e na descida das ações, na subida e na descida do dólar. Enfim, tudo isso é reflexo de uma humanidade em crise. É interessante nós investigarmos, né, sobre essa crise, porque ela é tipicamente uma crise que se instaura na medida que as pessoas sentem que estão perdendo alguma coisa, né? Quando alguém perde poder, entra em crise. Quando alguém perde dinheiro, entra em crise. E quando a pessoa sente que pode perder ainda mais do que já perdeu, aí a preocupação aumenta ainda mais. Então, me parece que essa incapacidade de lidar com mudanças, porque a vida é mudança, né? A vida tem altos e baixos, um dia a gente ganha, um dia a gente perde, todo mundo passou por essas fases, né? Mas as pessoas estão preparadas para ganhar. Quando a bolsa está subindo, todo mundo está satisfeito, né? Quando a bolsa cai, todo mundo fica deprimido, chateado, como se não fosse uma coisa natural, que tudo que sobe tem que cair um dia, né? Então, será que essa crise não demonstra a incapacidade das pessoas aceitarem as mudanças, os ciclos da vida? E também há grandes ilusões nisso tudo. A própria ilusão do ter. A gente acha que tem as coisas, ou até as pessoas. Mas esse ter talvez seja um poder transitório sobre alguma coisa, porque a vida é necessariamente passageira. Ou seja, se eu não aprender a me desapegar agora das coisas que eu, entre aspas, tenho, em algum momento eu vou ter que me desapegar, nem que seja na hora de morrer. Vou ter que largar tudo, né? Então a mente humana, ela tem essa coisa de continuidade, de perpetuação. O ser humano pensa como se ele fosse durar pela eternidade, enquanto pessoa física, né? E a gente sabe que o mundo material, a vida no mundo material, é uma vida transitória. Então é uma distorção na compreensão da realidade das coisas, quando se pretende transformar em permanente o que é naturalmente transitório. Você vê que interessante que as pessoas são tão gananciosas, tão apegadas às coisas materiais, que elas
entendem que aquilo que elas conseguem obter através do seu trabalho, por exemplo, as riquezas, o dinheiro, a conta bancária, o carro, a casa, passa a ser uma extensão do seu ego, né, do seu eu. Então, aquilo é uma posse a qual elas se apegam de uma forma ferrenha. E a possibilidade, a perda ou a possibilidade de perder essas posses geram um grande sofrimento, porque é como se você estivesse arrancando das pessoas uma parte do seu ser, uma parte do seu eu. Então, as pessoas realmente não estão preparadas para a mudança, especialmente para a perda. Ganhar tudo bem, porque é como se fosse o agigantamento do eu. Mas as pessoas não estão preparadas para perder, para abrir mão, para soltar. Elas querem cada vez mais. É aquele mito de que o crescimento tem que continuar indefinidamente. Pois é, mas até mesmo esse ganhar tudo bem, porque é um engrandecimento do eu, é ilusório. Porque as pessoas projetam uma situação de mais, mas elas continuam infelizes. O ser humano, enquanto não compreender a si mesmo, enquanto não compreender o movimento da vida, ele pode ter toda a riqueza do mundo, que ele vai continuar infeliz. Então, há uma distorção na mente humana, que é uma ignorância profunda, talvez. A gente está aqui nesse planeta, não sabe por quê, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não é assim? Há 100 anos atrás, nenhum de nós estava aqui, daqui a 100 anos, provavelmente, nenhum de nós também estará. Quer dizer, há uma ignorância sobre o significado, né, o sentido desse movimento tão vasto, tão amplo, né, que é a vida, uma falta de compreensão da beleza e da dinâmica desse movimento. E nessa ignorância, nós nos apegamos às coisas materiais e queremos dar a elas uma perenidade que elas não têm. E junto com as coisas materiais, nós queremos uma perenidade para o nosso eu, né? Para a nossa pessoa, o nosso corpo, a nossa vida. E tudo que venha abalar essa nossa estabilidade, essa falsa segurança que nós criamos em torno do eu, gera medo, gera apreensão, desconforto e até sofrimento. Então, como diz o Krishnamurti, né? Nós deveríamos nos preparar para a morte. Aliás, Sócrates também falava isso, que a missão do filósofo é se preparar para a morte. Então, o Krishnamurti dizia que nós temos que morrer a cada instante, morrer para o passado, morrer para as posses, para os apegos, para tudo aquilo que nós acumulamos, que no fundo é o nosso conteúdo mental. Nós temos uma crença que nós temos um monte de coisas, né? Que nós temos uma conta bancária que é nossa, nós temos a família que é nossa, é o carro, a casa. Então, isso tudo é considerado uma posse do eu, e uma extensão do eu. E nós não aceitamos a mudança. E aí que está a essência do sofrimento, a incapacidade de morrer para aquilo que foi acumulado. Né? Pois é, e quando a gente fala sobre morrer, isso assusta as pessoas, né? Que coisa estranha, que coisa mórbida pensar em morrer, né? Mas não é isso. Na verdade, é ver a clareza da transitoriedade da vida material. Quem vê isso com clareza vive de uma forma diferente. Porque, na verdade, morte e vida são duas faces de uma mesma moeda. Se não houvesse morte, não haveria vida, porque as coisas não se renovariam. Para o novo nascer, o velho tem que morrer, né? E a vida é renovação o tempo todo, né? Mas nós nos apegamos ao que é transitório e com isso sofremos. Eu acho que esse tema da crise, na verdade, a crise externa que o mundo passa, ela só é um reflexo da crise que existe na consciência do ser humano. O ser humano vive em crise, porque é insatisfeito. Nessa insatisfação ele busca o consumismo absurdo, ele busca uma felicidade que ele não sabe qual é, e pensa que é através de acumulação de coisas materiais, de repetir o prazer ou evitar a dor, que ele iria encontrar essa felicidade, e não encontra. Ele está sempre numa luta frenética por chegar em algum lugar, conseguir alguma coisa, seja uma posição, seja poder material, seja reconhecimento. Esse eu que você mencionou agora,
ele está sempre querendo se preencher de alguma forma. E há uma crise intrínseca nisso, que por sua vez, não compreendida no próprio indivíduo, a soma das incompreensões é a crise mundial, porque afinal de contas, cada um de nós é como se fosse uma célula do grande corpo da humanidade, né? Então, se uma célula é capaz de se regenerar, de se curar, ou seja, de resolver a própria crise, a humanidade, aquele corpo que é a humanidade, ele vai ser melhor, porque ele é a soma dessas células, né? A partir do momento que nós, enquanto indivíduos, não conseguimos compreender a crise que existe em nós mesmos, nós só vamos estar alimentando a crise externa, a crise coletiva. Você falou nesse vazio que existe nos seres humanos, né? Na medida que as pessoas não conseguem se satisfazer com o que têm. Então elas querem sempre mais porque elas estão vazias interiormente e nada consegue satisfazer a sua ânsia de querer preencher esse vazio. Então elas buscam no poder, nas riquezas, né, nas pessoas, né, uma maneira de suprirem, né, de preencher esse vazio. E você olhar de frente para esse vazio e entender que na realidade ele pode ser o pleno, requer uma disposição, uma abertura muito grande, né? Os grandes sábios, né, do passado, de todas as religiões, falavam que o pleno e o vazio na realidade estão muito próximos, né? E a pessoa que começa a olhar o vazio, entender o silêncio também, que é uma coisa maravilhosa, né? E se abrir para essa outra dimensão do ser, que é uma dimensão inexplorada do seu interior, né? Da sua natureza mais íntima, isso pode ofuscar, apagar completamente aquela ânsia, né, de preenchimento externo. Enquanto a pessoa está buscando o preenchimento lá de fora, ela vai sempre estar insatisfeita, porque não há limite para a ganância humana, para a insatisfação humana, para o sofrimento humano, enquanto a pessoa não se entender, não se perceber na sua real dimensão, como um ser humano que faz parte de um todo maior, que é a própria humanidade, como diz o Krishnamurti. Pois é, e você tocou num ponto sensível e profundo, né? Segundo o que eu estou entendendo, você estaria dizendo que a solução para essa crise do indivíduo está nesse vazio, o vazio e o pleno. O que é o vazio? O que é o pleno? Eu acho que isso necessariamente nos conduz a um mergulho interior para tentarmos compreender o que seria o vazio e o pleno. Porque o vazio que nós estávamos falando, que gera a crise pessoal e que gera a crise coletiva, é essa insatisfação, essa necessidade de preenchimento, essa vida sem sentido, essa busca de algum prazer para dar algum sentido a ela, né? Aquela coisa não compreendida, não percebida, é um movimento a partir de um certo caos e uma certa escuridão interior, vamos dizer assim. Agora, o vazio que você está se referindo, ele não é um vazio ignorante, é um esvaziar-se desses conteúdos internos a partir do próprio percebimento deles. E ao percebermos todo esse lixo interior que a gente acumula e permitir pela própria percepção. Então seria interessante nós investigarmos agora se essa crise não é também uma oportunidade para as pessoas se questionarem um pouco sobre os seus valores, se questionarem sobre a maneira como elas vêm conduzindo as suas vidas e tentarem entender um pouco mais o apego que elas têm em relação às coisas materiais. Porque é a perda de dinheiro, a perda de poder, a perda de qualquer coisa que foi acumulada é que está gerando esse sofrimento, essa insatisfação por parte das pessoas. Então, será que não é o momento das pessoas pararem um pouco e investigarem por que elas estão insatisfeitas? Pois é, veja que o mundo tem mudado muito nos últimos 100 anos em termos materiais, né? Em termos tecnológicos, a própria globalização. O tempo e o espaço estão mudando no sentido de que você hoje pega um avião a jato e vai a qualquer parte do mundo em poucas horas. Você pela internet fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo
vendo a pessoa e ela te vendo como nós estamos aqui. Enfim, tecnologicamente o mundo vem mudando muito. Mas, essencialmente, a natureza humana continua a mesma. Mesquinha, pequena, interesseira, egoísta. O ser humano está sempre olhando só para si mesmo e para os seus. E a mente humana, ao invés de ver o todo das coisas, está sempre vendo as partes. Então, os dirigentes mundiais se interessam cada um pelos seus países, né? Como se os outros não fizessem parte da mesma humanidade. Mas, se realmente as pessoas não olharem apenas um lado e olharem sempre o todo, a qualidade das relações muda. Isso vale também para o plano individual, porque é aquilo que nós estávamos falando. O coletivo é apenas a soma do individual. E a solução, não adianta você querer que as massas mudem, porque as massas, elas são levadas, às vezes, de uma maneira cega. Na verdade, o despertar da inteligência, que não é levado por ninguém, né, ele está no próprio indivíduo, e não na propaganda, nos esforços coletivos de massificação das coisas, né? Mas, se as pessoas não se transformarem, o mundo vai permanecer essencialmente o mesmo. Como você falou, se existe um mundo em que as pessoas estão mais preocupadas no seu ganho pessoal, são gananciosas, são egoístas, são autocentradas, se elas continuarem assim, os governantes vão ser sempre uma expressão do que é o povo, né? Aliás, disse que cada país tem governantes que merece, né? Talvez até os Estados Unidos tenham merecido agora um presidente mais universalista, mais aberto, né? E aberto para mudanças, para a integração com outras etnias, com outros povos. Mas, essencialmente, os governantes eles são representantes e refletem o que o povo é. E se o povo não se transformar, se as pessoas não se transformarem no seu interior, a mudança vai ser muito pequena, né? Ou quase nenhuma. E então nós temos que verificar até que ponto nós estamos projetando nos outros uma coisa que teria que ser feita no nosso nível pessoal, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Pois é, como a gente estava falando na outra parte do programa, nós somos feitos de luz e sombra. E é importante a gente olhar para dentro de nós e ver o que é a luz e o que é a sombra. Então, toda vez que nós estamos com emoções exaltadas, né, emoções descontroladas, é fácil ver que não é o melhor de nós que está se manifestando, né? Quando a gente está também com o pensamento agitado, preocupado, tenso, estressado, também não é difícil perceber que não é o nosso lado luminoso que está prevalecendo. Mas quando a gente consegue que as emoções estejam serenas e que o pensamento esteja tranquilo, naturalmente vem a nós um estado de ser capaz de ouvir, capaz de refletir, capaz de agir com inteligência, com sabedoria, né? Então, essa luz e sombra depende de todo um trabalho interno nosso de aprender sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, para serená-los de tal maneira que uma inteligência maior se manifeste nas nossas vidas. Isso não é atributo de uma ou de outra pessoa, mas de todas as pessoas. Todas as pessoas têm dentro de si mesmas esse canal de ligação com o infinito. Mas para que elas possam abrir esse canal, é preciso que elas percebam a si mesmas. É interessante que nesse processo de percepção de si mesmo, né, tem que haver a percepção de que a vida é transformação e que a crise é um elemento fundamental nas nossas vidas. É a crise que faz com que nós nos questionemos sobre os nossos caminhos, se nós estamos dando o passo certo, se nós estamos andando no ritmo certo, se algo que deveria ser alterado nas nossas metas, né, nos nossos caminhos. Então a crise ela é uma oportunidade de mudança realmente, é uma oportunidade de questionamento do que nós estamos fazendo e de adaptação aos tempos.
Você vê que o mundo ele precisa, às vezes, de uma sacudidela para que as pessoas despertem e comecem a investigar novas maneiras de ser. A própria crise ambiental, que hoje é uma preocupação mundial, está servindo para as pessoas se questionarem sobre os seus hábitos de consumo, sobre a maneira como ela se relaciona com a sociedade, com o meio ambiente. Então, nós temos que nos questionar o que essa crise está nos querendo mostrar, o que nós podemos aprender dessa crise e como nós podemos usar a crise para sermos pessoas melhores, no nível individual, como sociedade, como raça, inclusive, né? Qual o relacionamento correto da nossa raça com o planeta? Será que nós estamos usurpando do planeta, né? Energia, água, bens, recursos minerais, etc., além do que seria razoável? Então, tudo isso tem que ser questionado. A crise é o momento do questionamento. Pois é. E a crise, como nós falamos, ela está no indivíduo. Se eu estou em crise, o mundo está em crise. Se eu estou harmônico, se eu estou em paz, há uma outra qualidade de vida, outro tipo de relação, né? Quer dizer, então, eu não tenho o poder de mudar os outros, de transformar os outros, mas eu tenho o poder de transformar a mim mesmo. E na hora que você se transforma, você, sem querer, também está transformando os outros, porque a sua mudança é a mudança do mundo, como dizia o Krishnamurti. E o mundo não é apenas essas relações comerciais, esses interesses, o dólar, a bolsa. O mundo são as flores, as árvores, o céu, o rosto das pessoas, né? A chuva. Tem tanta coisa que compõe o mundo e que a gente deixa de ter sensibilidade para ver o mundo, né? Ver a beleza num sorriso, nos gestos, em ações belas, como em ações feias, né? Quer dizer, a gente perde a sensibilidade porque a gente fica preso no jogo de interesses, e onde o nosso interesse está sendo ameaçado, aí a gente diz, estamos em crise. Agora, se a gente aceitar essa transitoriedade que você falou, de que tudo é realmente passageiro, que não adianta se apegar a nada, que a vida é só uma passagem, e que a gente relaxar em relação a isso, a gente passa a viver de uma outra maneira, em que a gente passa a ter realmente abertura para o belo, né? Ter sensibilidade para ouvir o outro. Você vê, por exemplo, quando a pessoa recebe a crise com amargura, né? Focando apenas nas perdas, nos seus problemas pessoais, né? Como a crise está afetando a sua vida pessoal, no sentido de tirar a sua zona de conforto, às vezes ela perde a oportunidade de entender a crise. É que nem uma pessoa que está passando por está caminhando, né, junto à natureza, por exemplo, tem um pôr do sol maravilhoso, né? Aqueles dias, assim, aquelas tardes lindíssimas, com o céu meio avermelhado, mas ele está tão preocupado com a crise interior, que a crise externa se reflete numa crise interna também. Ele está tão voltado para si, para os seus problemas pessoais, está tão amargo, né, tão cheio de conflitos interiores, que ele não percebe a beleza do pôr do sol. Ele passa por uma flor e não consegue apreciar a beleza, o aroma daquela flor. Uma criança está sorrindo do lado e ele não consegue compartilhar, sentir a alegria daquela criança. Então, uma vida amarga é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? Mesmo na pior crise, nós temos que manter a serenidade, manter o equilíbrio e procurar sempre aprender da crise, ver sempre o outro lado da realidade, né? Para cada flor que é bela existe um espinho, mas para cada elemento negativo existe um positivo também. Procurar esse outro lado da vida me parece muito importante. Nós estamos encerrando essa nossa conversa hoje e convidamos a todos os telespectadores que estejam conosco nos próximos programas, como eu e Marcos Rezende estaremos conversando sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Até a próxima.